Olá, seja muito bem-vindo ao meu podcast. Eu me chamo Auli, sou pastor e aqui por esse canal eu quero compartilhar palavras, reflexões baseadas na palavra de Deus, que Deus tem ministrado ao meu coração e que eu creio que podem ser bênção na tua vida, na tua família e na tua igreja. Você talvez esteja me assistindo pelo meu canal no YouTube ou também pelo meu podcast no Spotify, em outras plataformas de áudio. Independente disso, eu quero te fazer um convite para se inscrever no meu canal ou no meu podcast, para que você possa receber os conteúdos que eu tenho compartilhado toda semana, porque eu tenho certeza que vão abençoar a tua vida. E também te convido a me seguir no meu Instagram. Lá eu compartilho um pouco mais da minha vida pessoal e de tudo que está acontecendo no meu dia a dia, quase que em tempo real. Então também é uma oportunidade da gente estar mantendo conexão. E no dia de hoje eu quero compartilhar com você o tema que é: você foi chamado para ganhar almas. E eu quero ler um texto bíblico de Lucas, capítulo 5, com você. Diz assim: aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então, ele viu dois barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e, assentando-se do barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago, e então lancem as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas sob esta sua palavra lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes, e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase afundarem. Vendo isso, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-se de mim, porque sou pecador. Pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. Que texto lindo, né? Que fala sobre o momento em que Jesus chama Pedro, André, Tiago e João para serem seus primeiros discípulos do seu ministério. Eles estavam ali, tinham acabado de passar a noite inteira pescando, trabalhando e não pegaram nada. Jesus, ele está ali ensinando a multidão à beira do lago Genezaré, enquanto os discípulos estavam lavando as suas redes, ou seja, se preparando para uma nova rotina de trabalho. Jesus entra no barco de Pedro, pede para ele afastar um pouco para a água, para que ele pudesse ensinar, falar com mais clareza para toda aquela multidão. E quando ele termina, ele manda eles voltarem para a água e lançar as redes do outro lado. Pedro, por um momento, ficou incrédulo, mas disse: porque é o Senhor que está dizendo, eu vou fazer isso. E o texto diz, né? Eles pescaram uma quantidade de peixe que eles já tinham pegado na vida deles. Eles viram o poder de Deus ali, reconheceram que era Jesus, e Pedro, por um momento, ficou receoso: Senhor, se afaste de mim, porque eu sou pecador. Como quem diz, eu não sou digno de andar perto do Senhor. E Jesus fala: não tenha medo, porque de agora em diante você será pescador de gente. Eu quero dizer que esse chamado, ele também é meu e ele também é seu. Você foi chamado para ganhar almas para Jesus. Charles Spurgeon disse certa vez que todo crente é um missionário ou um impostor. Ou seja, o que ele estava querendo dizer com isso? Que a essência de todo cristão é ser um ganhador de almas, é ser alguém que faz discípulos para Jesus. O apóstolo Paulo, ele reconhecia que pregar o evangelho era uma obrigação para ele. Ele diz em 1 Coríntios 9,16: ai de mim se não anunciar o evangelho. Todo discípulo de Jesus, ele é chamado para ser um pescador de gente. Em Mateus capítulo 28, versículo 19, Jesus, ele se dirige a todos aqueles que queriam seguir os seus discípulos. Você também é um discípulo de Jesus. Essa fala é para você também.
E ele disse: vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, todo discípulo de Jesus é também um fazedor de discípulos, é também alguém comissionado para espalhar, compartilhar as boas novas, ensinando, cuidando dessas pessoas também. Você é um ganhador de gente. No início do seu ministério, Jesus ele se dirige a todos aqueles que pretendiam segui-lo dentro de um longo sermão. E ele fala o seguinte: vocês são a luz do mundo, vocês são o sal da terra. Vocês quem? Vocês que seguem a ele. Você também e a mim também. Ele está falando para todos nós. Ele está dizendo que a partir do momento em que a gente decide segui-lo, nós somos comissionados a fazer a diferença na vida das pessoas que nos cercam. Em nenhum lugar da Bíblia está dizendo que Deus ele só chama alguns. Pelo contrário, Jesus comissionou todos os seus discípulos. Mas o que é comissão? Comissão é fazer parte de uma mesma missão. É compartilhar uma missão. Todos os que fomos salvos temos uma mesma missão, um mesmo chamado, que é pescar muitas vidas. O problema, muitas vezes, é que a gente confunde chamado com função. Vamos esclarecer isso aqui rapidamente? Paulo ele vai dizer em Romanos capítulo 12 que a igreja de Cristo é como um corpo com muitos membros, onde cada um tem uma função. Pensa, por exemplo, na figura de um pescador. Quando ele vai pescar, ele tem que usar os seus pés, as suas pernas, o joelho, o tornozelo. Ele tem que coordenar tudo isso para que ele possa se manter equilibrado no barco. Ao mesmo tempo, ele vai usar os seus braços, seus ombros, cotovelos e mãos para lançar as redes, preparar as redes e lançar as redes. Ao mesmo tempo, seu abdômen está contraído, dando equilíbrio para tudo isso. Na sua cabeça também, seus olhos, seus ouvidos estão atentos ao movimento do mar. A sua mente está raciocinando tudo aquilo, o coração está bombeando sangue para o corpo todo. Quando ele puxa a rede cheia de peixe, o mérito é de quem? É de todo o corpo, de todos os órgãos do corpo, de todos os membros desse corpo, cada um na sua função, mas todos com uma mesma missão, que é pescar. Você está entendendo o quão poderoso é isso? Em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4, ele diz: há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. E aí no versículo 7, ele conclui: a cada um é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum, ou seja, cada um tem uma função, mas a missão ela é comum, ela é a mesma para todos nós. Nem todo mundo foi chamado para ser pastor em tempo integral. Se todo mundo fosse pastor de igreja, quem é que ia testemunhar no seu trabalho? Quem ia testemunhar na política? Quem ia testemunhar nas escolas? Pensa num time de futebol. Qual é seu time favorito, por sinal? Deixa aí nos comentários para eu poder te conhecer melhor. Pensa no seu time favorito de futebol. Você imagina se só tivesse atacante no teu time. Será que o teu time ia ganhar alguma coisa? Com certeza não. Quem ia defender? Quem ia ficar no gol? Quem ia estar no meio de campo distribuindo a bola, dando passe para todo mundo? No time, cada um tem a sua função, mas o objetivo, o chamado deles todos é o mesmo, que é ganhar o jogo. Você está entendendo a diferença entre função, entre chamado e função? Tem gente também que confunde chamado com cargo, né? Tem gente, por exemplo, que adora dar trabalho para o pastor, né? Pastor tem que visitar fulano, ele está precisando. Pastor, a fulana não veio no culto, tem que dar uma ligada para ela. Isso é ótimo, eu adoro fazer isso, até porque isso faz parte da minha missão. Mas essa missão, ela é de todos nós. Quem foi que disse que você tem que ser pastor consagrado para pastorear outras pessoas? Quem foi que disse que você tem que ser pastor consagrado para ligar para um irmão, para visitar um irmão? Essa missão ela é compartilhada por todos nós, que é fazer discípulos. Tem gente que fala: não, quando eu for líder de célula, quando eu for um líder consagrado na minha igreja, eu vou fazer e acontecer. Mas o líder, ele só é consagrado líder quando ele já desempenha a sua liderança antes mesmo de ser reconhecido como líder. Perceba que o cargo, ele é só um reconhecimento de um chamado na vida de alguém. O cargo, ele é só
a oficialização de um ofício que a pessoa já desempenha, mesmo quando ela não tem cargo nenhum. Eu, antes de ser consagrado pastor, eu já agia como pastor. Eu cuidava de gente, eu orava pelas pessoas, eu visitava, eu ensinava, eu treinava. Eu fazia tudo isso sem ter o título. O título foi só um reconhecimento. Todo mundo é líder na igreja. Você pode não ter o título ainda, mas você tem o chamado de cuidar de pessoas, um chamado de mostrar Jesus para as pessoas. E se você viver o teu chamado, o cargo vem, o reconhecimento vem também. E aqui nós vemos essa experiência na vida de Jesus. E assim como Pedro, nós também somos falhos, somos limitados, nós temos medos, inseguranças, mas ainda assim o Senhor ele te chama. Assim como ele chamou Pedro naquele dia. Não é sobre o que você vai fazer, mas é sobre aquilo que ele quer fazer através de você. O fato é que todos nós temos um chamado para ganhar almas. Muitos não ganham almas não é porque não têm o chamado, mas é porque não acreditam no chamado que Deus tem para elas, diferentemente de Pedro. Mas então por que muitas pessoas não acreditam no chamado que Deus tem para a vida delas? Em primeiro lugar, porque essas pessoas medem o seu potencial pelos seus fracassos. Olha o que diz o versículo 5. Pedro respondeu: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Pedro está expressando aqui um sentimento que é comum a todos nós, um sentimento de frustração, um sentimento de quem trabalhou e não realizou. E por isso ele se acha indigno de fazer aquilo que Jesus está mandando ele fazer, dando uma nova direção. Muitos de nós também já tentamos evangelizar alguém, já tentamos fazer parte de algum ministério, já tentamos talvez desenvolver algum trabalho na igreja. Aí vem o inimigo e diz assim: tá vendo? Isso não serve para você não. Tá vendo? Você não foi feito para isso. Você falhou de novo. Você não é capaz. Mas veja o detalhe nesse texto aqui. No versículo 2, diz que eles estavam lavando as suas redes. Ou seja, eles estavam se preparando para voltar para a água, para pescar de novo. Eles não tinham desistido. E aqui está uma diferença fundamental. Eles fracassaram, mas eles não eram fracassados. Percebe que o fracasso ele só se concretiza quando você desiste. Uma derrota não representa um fracasso. E um fracasso não representa o fim da tua história. Deus continua tendo um propósito para a tua vida, independente das derrotas que você tem experimentado, independente se no passado você fracassou em alguma área da sua vida. O campeão ele não desiste. Talvez você pode estar enfrentando agora algum tipo de derrota na tua vida. Talvez é o teu casamento que não está bem, talvez é um pecado com que você tem lutado há muito tempo e você ainda não conseguiu vencer. Talvez uma decepção com os líderes da sua igreja, uma evangelização que não tem dado frutos, você tem falado de Jesus para alguém, mas não tem visto o resultado. Infelizmente, muitos líderes de célula, por exemplo, desistem do chamado que Deus tem para eles porque tiveram a frustração de ter que fechar uma célula. E aí eles pensam: eu fracassei, eu não sou bom o suficiente, essa coisa de liderar não é para mim, essa coisa de pastorear não é para mim, mas isso é uma mentira. Esse fracasso não significa que essa pessoa é uma pessoa fracassada. Você pode dar a volta por cima. Se você viveu isso, eu quero te dizer, você pode tentar de novo. Nenhuma derrota pode definir a tua identidade. A Bíblia diz que em Cristo você é mais do que vencedor. Jesus, ele entrou no barco mesmo depois de Pedro ter experimentado um fracasso. E ele disse: lança novamente as tuas redes. Preste atenção nisso, nem todo mundo sabe, mas Thomas Edison fracassou mais de 1000 vezes tentando inventar a lâmpada. Você sabia disso? Uma vez questionaram ele sobre essa perseverança e ele falou: eu não fracassei 1000 vezes, eu descobri 1000 maneiras de não fazer aquilo dar certo. O que ele está dizendo? Que o fracasso ele encarava como experiência, ele encarava como aprendizado. E é essa postura que você também tem que ter na tua vida. O fracasso ele não define o teu chamado. A tua obediência a Deus, sim, é o que vai fazer toda a diferença. Foi o que Pedro fez. Se você confiar em Jesus e atender o teu chamado, o teu fracasso do passado não vai definir aquilo que você vai viver no futuro, porque Jesus está no barco.
E assim como Jesus ressignificou o fracasso de Pedro numa pesca que ele nunca tinha pescado na vida dele, Jesus também, independente do fracasso que você teve no passado, ele pode te levar a experimentar vitórias que você nunca imaginou um dia viver na tua vida. Então não deixa o teu fracasso te definir como pessoa. Não deixa os fracassos do teu passado dizerem para você que você não tem um chamado e que você não é capaz de fazer a diferença na vida de ninguém. Você tem um chamado para ganhar almas para Jesus. Você tem um chamado para fazer a diferença no mundo. E o teu fracasso do passado, Jesus pode transformar ele num testemunho. E isso ser a tua maior vitória, a tua maior história de vitória, o teu maior ministério daqui para frente, se você decidir hoje obedecer a Jesus. Mas eu quero seguir aqui. E eu percebo também que muitas pessoas não acreditam no chamado que Deus tem para a vida delas porque se culpam pelos erros do passado. Presta atenção no que Pedro vai dizer no versículo 8. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Olha que interessante, Pedro tinha acabado de ver um milagre extraordinário acontecendo diante dos olhos dele. Mas a primeira reação dele não foi só uma reação de surpresa, não foi só uma alegria tremenda. Ele se sentiu indigno de estar perto de Jesus. A reação de Pedro revela também o sentimento de muitos de nós. Jesus, eu não sou bom o suficiente para estar perto de você. Jesus, eu não sou bom o suficiente para andar com você. Ele estava preso no sentimento de culpa. E a culpa paralisa a gente. A culpa, ela faz a gente pensar coisas como: você não é digno, você não tem moral, você não pode falar de Deus com esse passado que você tem. Pedro se sentiu culpado demais para viver o sobrenatural, mas Jesus chama ele mesmo assim. Sabe por quê? Porque Jesus, ele não se afasta dos pecadores. Ele chama esses pecadores para perto e ele transforma esses pecadores. E foi isso que ele fez na tua vida também. Então, os teus pecados, eles não são um impeditivo para que Deus possa usar a tua vida. Presta atenção na Bíblia. Jesus, ele andava o tempo inteiro com pecadores. E isso escandalizava os religiosos. No versículo 9, no versículo 11 de Mateus capítulo 9, por exemplo, os religiosos criticam Jesus por andar com os pecadores. Eles perguntam: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? E Jesus respondeu: eu não vim chamar justo, mas sim pecadores ao arrependimento. Meu Deus! Jesus, ele não aprova o pecado, mas ele também não recua diante de um pecador arrependido. Quando você reconhece os teus pecados e decide mudar de vida, ele vai transformar tudo ao teu redor. E você vai poder viver o teu chamado independente do que você viveu antes. Existe uma diferença muito clara entre culpa e arrependimento. A culpa é quando você olha para o teu erro e você fica preso nele. Não é isso que Deus tem para a tua vida. Deus quer que você viva em arrependimento. Ou seja, que você seja capaz de reconhecer os teus pecados e decidir mudar, mas não ficar preso neles com sentimento de culpa. Antigamente, quando era permitido animais em circos, dizem que o elefante ele ficava preso numa cordinha. E muitas pessoas passavam e pensavam: como que pode um elefante desse tamanho, poderoso, forte, grande, ficar amarrado numa corda? Se ele quisesse, ele arrebentava isso em um segundo. Mas ele não fazia. Por quê? Porque desde filhote, os elefantes eles eram amarrados numa estaca. Eles tentavam se libertar e não conseguiam. Depois que eles ficam grandes, fortes, poderosos, eles desistem de tentar, porque eles foram condicionados a ficar presos naquela corda ali. E é isso que a culpa faz na vida de muita gente. O diabo ele plantou mentiras quando você era fraco na fé, quando você caiu, quando você errou. Você tentou se levantar, mas não conseguiu. E agora Deus já transformou a tua vida, transformou a tua história. Mas você continua achando que você não é capaz de viver uma nova história com o Senhor. Mas isso é uma grande mentira. Você pode e deve facilmente se libertar das amarras, do peso, da culpa do teu pecado. Você precisa viver, sim, em arrependimento, mas jamais na culpa. Deus não te chama, Ele não te chamou porque você é perfeito ou porque você merece. Ele te chamou porque você foi redimido pelo sangue de Jesus. E talvez você se sinta como Pedro também nesse momento. Jesus, se afasta de mim, porque eu sou pecador demais. Mas Jesus ele está dizendo para você assim hoje: eu sei quem você é.
Eu conheço o teu pecado, mas eu te escolho mesmo assim. Isso é poderoso demais. Então para de fugir por causa do teu passado. Para de ficar preso na culpa. Isso está impedindo você de viver o chamado que Deus tem para a tua vida. Você foi feito para fazer a diferença na vida das pessoas. Tem muita gente que está lidando com o mesmo tipo de pecado que você enfrentou a vida inteira. E aquilo que Deus tem feito na tua vida pode servir de testemunho para impactar a vida dessas pessoas. Então não deixe o inimigo ficar colocando culpa na tua cabeça. Jesus veio para te libertar e para te redimir de todo o pecado. Mas em terceiro e último lugar, eu vejo que muitas pessoas não acreditam no chamado que Deus tem para a vida delas porque estão dominadas pelo medo. E talvez essa seja a sua realidade no dia de hoje. No versículo 10, disse Jesus a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Pedro tinha acabado de testemunhar uma pesca milagrosa, abundante, que rompeu as redes e encheu os barcos de peixes, coisa que ele nunca tinha visto antes, mas o sentimento dele não foi só de admiração, foi de medo. Pedro teve medo porque ele percebeu que ele estava diante de algo grandioso e poderoso demais, muito maior do que ele. E ele entendeu que andar com Jesus envolve responsabilidade, envolve mudança, envolve renúncia. A grandeza de Jesus e do ministério de Jesus e do chamado que Jesus tem para a nossa vida pode gerar medo em muita gente. O milagre ele não revelou só o poder de Jesus, mas revelou também a pequenez de Pedro diante do poder de Deus. E isso assusta a gente. É o medo, por exemplo, de não estar à altura do chamado. Será que eu vou dar conta do chamado que Deus tem para a minha vida? É uma responsabilidade muito grande. É o medo de falhar. E se não der certo? E se eu não conseguir avançar? E se eu cair? E se eu envergonhar o evangelho e a igreja? É o medo de sair da zona de conforto. Porque toda vez que você tem um chamado de Deus, é um chamado para sair da tua zona de conforto, é para fazer algo que talvez você nunca fez na tua vida. E é natural que isso gere medo na gente. É o medo de ser rejeitado. É o medo de não saber o que dizer, o que eu vou falar, como que eu vou me portar. Eu nunca fiz isso antes. É o medo do compromisso que o chamado exige de nós. Mas Jesus ele nunca chamou ninguém para ficar onde está. Ele sempre nos chama para ir além. E para isso, nós precisamos tomar uma decisão, que é assumir uma postura de coragem. E coragem, por sua vez, não é não ter medo, mas é decidir obedecer o chamado que Deus tem para a tua vida, mesmo com medo, mesmo receoso. Para andar com Jesus tem que ter coragem. Pedro largou tudo para seguir Jesus. Abraão saiu da sua terra, do meio da sua parentela, para um lugar que ele nem sabia para onde ele estava indo, de mala e cuia, confiando no Senhor. Moisés teve que enfrentar Faraó. Josué, com pouca experiência de liderança, teve que comandar o povo hebreu diante dos exércitos mais poderosos do seu tempo. Lembra de Pedro mais à frente, Jesus com ele mais uma vez no barco, e Jesus fez ele andar sobre as águas. Enquanto Pedro manteve os olhos em Jesus, ele andou sobre as águas. Mas quando ele começou a olhar para as ondas e para o vento, o coração dele ficou com medo. E então ele começou a afundar. O medo, ele afunda quem tira os olhos de Jesus. Mas a coragem nasce quando a gente mantém os nossos olhos fixos nele. O medo vai dizer que você não consegue fazer e viver aquilo que Jesus tem para você. Mas Jesus está te chamando hoje para sair da tua zona de conforto, para deixar de lado esses medos que têm te impedido de viver os planos que ele tem para a tua vida e de fazer a diferença na vida das pessoas que te cercam. Não adianta você ser excelente na tua profissão e ser frouxo no reino de Deus, e ser fraco, ser tímido no reino de Deus. Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, diz que Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Jesus ele olha para um pescador frustrado, culpado e cheio de medo. E ele fala: eu vou fazer de você um pescador de gente,
um ganhador de almas. E é isso que ele está dizendo para nós hoje também. Não importa o que te paralisou até aqui, se foi o fracasso, se são seus medos, se é o sentimento de culpa, ele quer fazer algo novo. O teu chamado ainda está de pé. Jesus, ele entrou no barco de Pedro e ele mudou tudo na vida dele. E assim como Pedro, você também tem um chamado para ganhar almas. Não porque você é perfeito, mas porque Jesus nos escolheu, apesar de nossas imperfeições. No versículo 11 diz que eles arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. Eles deixaram tudo literalmente, inclusive as desculpas, o medo, a culpa e a frustração. E é esse convite que Deus tem para você hoje também. Que você deixe de lado, desista de tudo aquilo que tem te impedido de viver o chamado que Deus tem para a tua vida. Eu quero te convidar a comentar aqui se essa palavra fez sentido para você. Colabora, deixa um comentário e se eu puder te pedir algo a mais, compartilha esse conteúdo para abençoar a vida de alguém. Manda nos seus grupos de WhatsApp, manda para aquele amigo, para aquela amiga que você pensou enquanto ouvia essa palavra, para que essa pessoa também seja abençoada pela palavra de Deus. Se inscreve no meu canal, se inscreve no meu podcast e continua conectado junto comigo. Eu ainda estou aprendendo a mexer nisso aqui, a lidar com a internet, a ter uma presença online. Quero melhorar cada vez mais os meus vídeos, os meus áudios, para poder abençoar a tua vida com aquilo que Deus tem inspirado no meu coração. Eu quero finalizar fazendo uma oração pela tua vida, para que de fato o Espírito de Deus possa fazer morada em você e que essa palavra possa te levar a viver tudo aquilo que Deus tem para você. Senhor, eu oro nesse momento pelas pessoas que estão assistindo esse vídeo e ouvindo esse áudio, que elas possam entender hoje definitivamente que o Senhor tem um chamado na vida delas, um chamado para fazer diferença nesse mundo, um chamado para fazer a diferença na vida das pessoas que fazem parte da vida delas. Pai, não permita que o medo, não permita que o fracasso, não permita que o sentimento de culpa venha impedir essa pessoa de viver os planos que o Senhor tem para ela. Eu tenho certeza, com base na palavra de Deus, que o Senhor depositou dons, o Senhor depositou habilidades que ela tem e que o Senhor quer usar para a honra e glória do teu nome. Então, que toda mentira do inimigo possa cair por terra agora, em nome de Jesus. E que essa pessoa que me ouve ou me vê, ela possa se posicionar para viver os teus planos e dizer sim para o teu chamado, como Pedro fez. Eu tenho certeza que essa pessoa será um ganhador de almas, um ganhador de vidas para Jesus. É isso que eu peço e oro, em nome de Jesus. Amém.